Bíblia Sagrada, versão King James atualizada, livro Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe concedeu para mostrar a seus servos os acontecimentos que em breve devem se realizar, e que ele, por intermédio do seu anjo, expressou ao seu servo João, o qual comprovou tudo quanto viu da palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo. Bem-aventurados os que leem, bem como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas, porquanto o tempo desses eventos está às portas. Saudação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na província da Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do setuplo Espírito que o assiste diante do seu trono, e de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, o primogênito dentre os mortos e o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e, mediante seu sangue, nos libertou de todos os nossos pecados, e nos constituiu reino e sacerdotes, para servir a Deus, seu Pai. A ele, portanto, seja glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão por causa dele. Certamente assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, declara o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus aparece e revela a João. Eu, João, irmão e vosso companheiro de sofrimento, no reino e na perseverança na fé em Jesus. Estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. E no dia do Senhor achei-me exaltado no Espírito, quando vi atrás de mim uma voz forte, como o som de trombeta, que dizia: escreve em um livro o que vês e envia-o a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Voltei-me para observar quem falava comigo e, voltando-me, vi 7 candelabros de ouro, e entre os candelabros alguém semelhante a um ser humano, vestindo uma longa túnica que chegava a seus pés e um cinturão de ouro ao redor dos peitos. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, tão brancos quanto a neve, seus olhos como uma chama de fogo, seus pés reluziam como metal, quando é refinado em fornalha ardente, e sua voz como o som de muitas águas. Tinha em sua mão direita 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada com 2 gumes afiados. Seu rosto era como o próprio sol quando brilha em todo o seu esplendor. Assim que o admirei, caí a seus pés como se estivesse morto. Então ele colocou sua mão direita sobre mim e disse: não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Eu sou o que vive, estive morto, mas eis que estou vivo por toda a eternidade, e possuo as chaves da morte e do inferno. Portanto, escreve sobre tudo o que tens visto, tanto os eventos que se referem ao presente como aqueles que sucederão depois desses. Este é o mistério das 7 estrelas que vistes na minha mão direita e dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros são as 7 igrejas. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreve: assim declara aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu trabalho árduo como a tua perseverança, e que não podes tolerar pessoas más, e que possuis e puseste à prova aqueles que a si mesmos se declaram apóstolos, mas não são, e descobristes que eram impostores. Tens perseverado e suportado o sofrimento de toda espécie por causa do meu nome, e não te deixaste desfalecer. Entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonaste o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras, porquanto, se não te arrependerdes,
Em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Tens, contudo, a teu favor que odeias as práticas dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito declara às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. A carta à igreja em Esmirna. Ao anjo da igreja de Esmirna escreve: aquele que é o primeiro e o último, que foi morto e ressuscitado, faz as seguintes afirmações: conheço as tuas aflições e a tua pobreza, contudo, tu és rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são. Pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas nada do que estáis prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados e sofrereis perseguições durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor de maneira alguma sofrerá a punição da segunda morte. Carta à igreja em Pérgamo. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve: assim declara aquele que tem a espada de 2 gumes afiados. Conheço o lugar em que vives, onde se encontra o trono de Satanás. Apesar disso, permaneces fiel ao meu nome e não renunciaste à tua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, minha leal testemunha, foi morto nessa cidade onde Satanás habita. Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que semelhantemente seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te, caso contrário, logo virei contra ti, contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao vencedor proporcionarei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedra branca, e sobre essa pedra branca estará grafado um novo nome, o qual ninguém conhece, a não ser aquele que o recebe. Carta à igreja em Tiatira. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: assim declara o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze reluzente. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu ministério, a tua perseverança, bem como sei que estás servindo muito mais agora do que no princípio. No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém, com seus ensinos induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimentos sacrificados aos ídolos. Concedi-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição, mas ela não quer arrepender-se. Portanto, eis que farei adoecer e enviarei grande aflição sobre aqueles que com ela cometem adultério, a não ser que se arrependam das suas más ações. Matarei os seguidores dessa mulher, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e portanto retribuirei cada um de vós de acordo com as vossas obras. Todavia aos demais que estão em Tiatira e que não seguem a doutrina dessa mulher e não aprenderam, como eles costumam falar, os profundos segredos de Satanás, afirmo: não colocarei outra carga sobre vós. Então somente apegai-vos com firmeza ao que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que permanecer nas minhas obras até o fim, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro e as reduzirá a pedaços como se fossem vasos de barro. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai. Também lhe darei a estrela da manhã. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Ao anjo da igreja em Sardes escreve:
Assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheça as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Filadélfia. Ao anjo da igreja em Filadélfia escreve: assim declara aquele que é santo e verdadeiro, que possui a chave de Davi. O que ele abre ninguém consegue fechar, e o que ele fecha ninguém pode abrir. Conheço as tuas obras. Eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque deste atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência, eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Eis que venho sem demora, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Farei do vencedor uma coluna no templo do meu Deus, de onde jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu da parte do meu Deus, e igualmente escreverei nele o meu novo nome. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Carta à igreja em Laodiceia. Ao anjo em Laodiceia escreve: assim declara o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as tuas obras, sei que não és frio nem quente. Antes fosses frio ou quente, e por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. E ainda dizes: estou rico, conquistei muitas riquezas e não preciso de mais nada. Contudo, não reconheces que és miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Portanto, ofereço-te este conselho: adquire de mim ouro refinado no fogo, a fim de que te enriqueças, roupas brancas, para que possas cobrir tua vergonhosa nudez, e compra o melhor colírio, para que, ao ungir os teus olhos, possas enxergar claramente. Eu repreendo e corrijo a todos quantos amo. Sê, pois, diligente e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Depois desses acontecimentos, observei uma porta no céu, e a primeira voz que eu ouvira, voz como de trombeta, falando comigo, chamou-me: sobe até aqui, e eu te revelarei os eventos que devem ocorrer depois destes. Imediatamente me vi absolutamente tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele, pois, que estava sentado tinha a fisionomia semelhante às pedras lapidadas de diamante e sardônio. Ao redor do trono reluzia um arco-íris, parecendo uma esmeralda.
Também ao redor do trono havia 24 outros tronos, via sentados sobre eles 24 anciões, vestidos de branco e com coroas de ouro sobre a cabeça. Do trono emanavam relâmpagos, vozes e trovões. Perante ele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. E diante do trono ainda havia algo semelhante a um mar de vidro, translúcido como cristal. No cetro, circundando o trono, havia 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como nas costas. O primeiro aparentava um leão, o segundo era semelhante a um touro, o terceiro tinha um semblante como de homem, o quarto parecia uma águia em pleno voo. Cada um desses seres tinha 6 asas e eram repletos de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite proclamam sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Toda vez que os seres viventes exclamam: glória, honra e graças àquele que está assentado no trono e que vive para todo sempre. Os 24 anciões se prostram diante daquele que está assentado no trono e adoram aquele que vive para todo sempre. Eles lançam suas coroas diante do trono e declaram: Nosso Senhor e nosso Deus, Tu és digno de receber a glória, a honra e o poder, porquanto Tu és o Criador de tudo e por Tua soberana vontade tudo o que há foi criado e veio a existir. Então observei na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selados com 7 selos. E vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe romper os selos? No entanto, não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro ou ao menos olhar para ele. E eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciões consolou-me, afirmando: Não chores, pois o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e romper os 7 selos. Nisso aconteceu que reparei no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciões em pé um cordeiro que parecia estar morto e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Ele veio e pegou o livro da mão direita de quem estava assentado no trono. E assim que o recebeu, os 4 seres viventes e os 24 anciões prostraram-se diante do cordeiro. Cada um deles tinha uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E eles cantavam um cântico novo: Tu és digno de tomar o livro e de abrir seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, língua, povo e nação. Tu os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Então reparei e também ouvi a voz de grande multidão de anjos ao redor do trono e dos seres viventes e dos anciões, cujo número era de milhares e de milhões. Eles proclamavam em alta voz: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber a plenitude do poder, riqueza, sabedoria, força, honra, glória e louvor. Em seguida, ouvi todas as criaturas existentes no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles há, que exclamavam ao que está assentado no trono e ao Cordeiro sejam o louvor, a honra, a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes bradavam: Amém, e os anciões igualmente prostraram-se e o adoraram. Observei quando o Cordeiro abriu o primeiro dos 7 selos. Em seguida ouvi um dos seres viventes exclamar com voz de trovão: Vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo branco, e seu cavaleiro empenhava um arco, e foi-lhe outorgada uma coroa, e ele cavalgava alterneiramente como vencedor, determinado a vencer. O segundo selo. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente bradar: Vem! Então
Partiu outra cavalgadura, um cavalo vermelho, e ao seu cavaleiro foi concedido o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Lhes foi entregue também uma grande espada, o terceiro selo. Quando o cordeiro abriu o terceiro selo, ouviu o terceiro ser vivente convocar: vem! Então reparei, e eis um cavalo preto, e o seu cavaleiro ostentava na mão uma balança. Então ouvi o que parecia uma voz grave, vinda dentre os 4 seres viventes, exclamando: 1 quilo de trigo por 1 dinheiro, e 3 quilos de cevado também por 1 dinheiro, mas não destruas o azeite e o vinho. 4º selo. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente clamar: vem! Olhei, e diante de mim estava um cavalo amarelo pálido. Seu cavaleiro chamava-se Morte, e o lugar dos mortos o seguia de perto. Foi-lhes dado o poder sobre 1/4 de toda a terra, a fim de que matassem a espada pela fome, por meio da pestilência e pelos animais selvagens da terra. O 5º selo. Quando ele abriu o 5º selo, contemplei debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que proclamaram. Eles exclamavam com grande voz: até quando, ó soberano santo e verdadeiro, esperarás para julgar os que habitam em toda a terra e vingar o nosso sangue? Então para cada um deles foi entregue uma vestidura branca, e foi-lhes orientado que aguardassem ainda um pouco mais, até que se completasse o número dos seus irmãos, que como eles foram servos e que da mesma forma também deveriam ser mortos. O 6º selo. Vi quando ele abriu o 6º selo. Então aconteceu um enorme terremoto. O sol ficou escurecido como coberto com roupa de luto, e toda a lua se tornou vermelha como se estivesse ensanguentada, e as estrelas do firmamento caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um terrível vendaval. E assim o céu foi recolhido como um pergaminho quando se enrola. Então todas as montanhas e ilhas foram removidas de seus lugares. E aconteceu que os reis da terra, os príncipes, os generais, os ricos, os poderosos, todos, enfim, escravos e livres, buscaram refugiar-se em cavernas e entre as rochas das montanhas. Então passaram a berrar para as montanhas e rochedos: caiam sobre nós e ocultem-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro. Porquanto, eis que é chegado o grande dia da ira deles, e quem poderá sobreviver? Depois desses eventos, observei 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, com a missão de reter os 4 ventos da terra e evitar que qualquer massa de ar fosse soprada sobre a terra, o mar ou sobre qualquer árvore. Então vi um outro anjo subindo do oriente, tendo o selo do Deus vivo. Ele bradou com voz grave aos 4 anjos e a quem havia sido concedido poder para produzir destruição na terra e no ar: não danifiqueis a terra, nem o ar, nem as árvores, até que selemos a testa dos servos do nosso Deus. Então me foi revelado o número dos que foram selados: 144.000 de todas as tribos de Israel. Da tribo de Judá foram selados 12.000, da tribo de Ruben 12.000, da tribo de Gade 12.000, da tribo de Azer 12.000, da tribo de Naftali 12.000, da tribo de Manassés 12.000, da tribo de Simeão 12.000, da tribo de Levi 12.000, da tribo de Sacar 12.000, da tribo de Zebulon 12.000, da tribo de Jeser 12.000, da tribo de Benjamim 12.000, e a enorme multidão de cristãos. Em seguida olhei, e diante de mim descortinava-se uma grande multidão tão vasta que ninguém podia contar, formada por pessoas de todas as nações, tribos, povos e línguas. Estavam em pé diante do trono do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, empunhando
folhas de palmeira e proclamavam com grande voz: a salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Todos os anjos que se encontravam em pé ao redor do trono dos anciões e dos 4 seres viventes prostraram-se diante do trono com o rosto em terra e adoraram a Deus, exclamando: Amém! Louvor e glória, sabedoria e ação de graças sejam ao nosso Deus para todo sempre. Amém! Então um dos anciões me indagou: quem são e de onde vieram todos estes que estão vestidos com túnicas brancas? E eu lhe respondi: ó meu Senhor, tu sabes. Então ele afirmou: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por esse motivo, eles estão perante o trono de Deus e o servem dia e noite em seu santuário. Aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Nunca mais passarão fome e jamais terão sede. Não os afligirá o sol, nem tampouco qualquer mormaço, pois o Cordeiro que está no centro do trono será o seu pastor. Ele os conduzirá às fontes das águas da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Quando o Cordeiro abriu o 7º selo, houve absoluto silêncio nos céus, como aproximadamente meia hora. Então observei os 7 anjos que se encontraram em pé perante Deus, e lhes foram entregues 7 trombetas. Aproximou-se um outro anjo e se colocou em pé junto ao altar, portando um incensário de ouro, e a ele foi entregue grande quantidade de incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo elevou-se na presença de Deus a fumaça do incenso, juntamente com as orações dos santos. Então o anjo tomou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E aconteceram trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. A visão das 7 trombetas. E aconteceu que os 7 anjos que estavam com as 7 trombetas prepararam-se para tocá-las. A primeira trombeta. O primeiro anjo tocou a sua trombeta, e ocorreu grande precipitação de granizo e fogo misturado com sangue, os quais foram lançados sobre a terra, e assim 1/3 de toda a terra foi queimada, e também 1/3 das árvores e toda a relva verde existente. Segunda trombeta. O segundo anjo tocou a sua trombeta, e algo como uma enorme montanha ardendo em chamas foi arremessada sobre o mar. Por esse motivo, 1/3 do mar transformou-se em sangue, e morreu a 1/3 parte das criaturas que vivem no mar, e 1/3 de todas as embarcações foram destruídas. A terceira trombeta. O terceiro anjo tocou a sua trombeta e precipitou do céu uma grande estrela, ardendo em chamas como tocha, sobre 1/3 dos rios e das fontes de águas da terra. E o nome dessa estrela é Absinto. Portanto, 1/3 de toda a água potável da terra tornou-se amarga. Multidões morreram pela ação nefasta das águas que foram envenenadas. A quarta trombeta. O quarto anjo tocou a sua trombeta, e 1/3 do sol foi ferido, bem como a 1/3 parte da lua e das estrelas, de maneira que 1/3 deles se escureceu completamente. Assim, 1/3 do dia ficou sem luz, e também 1/3 da noite. Enquanto eu admirava esses acontecimentos, ouvi uma águia que planava pelo meio do céu, granindo em alta voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa dos toques das trombetas que estão prestes a ser entoados pelos 3 próximos anjos. Então o 5º anjo soou a trombeta, e observei uma estrela que havia caído do céu sobre a terra. Aquela estrela foi entregue à chave do poço do abismo. Assim que ela abriu o poço do abismo, subiu dele fumaça, como a de uma colossal fornalha.
O sol e o céu escureceram com a fuligem que saía do abismo. Desta fuligem saíram gafanhotos, que vieram sobre a terra, e lhes foi concedido poder como dos escorpiões da terra. Contudo, eles receberam ordens para não causar dano nem à relva da terra, nem a qualquer planta ou árvore, mas tão somente aqueles que não haviam recebido o selo de Deus em suas frontes. Não lhes foi concedido poder para matá-los, mas para provocar-lhes tormentos durante 5 meses. E a aflição que eles sofreram era como a causada pela picada do escorpião. Assim, naqueles dias as pessoas procurarão a morte, todavia não a encontrarão. Desejarão morrer, mas a morte fugirá deles. O aspecto dos gafanhotos fazia lembrar cavalos preparados para a batalha. Tinham sobre a cabeça algo como coroas de ouro, e o semblante deles era semelhante ao rosto humano. Os cabelos deles eram parecidos como os cabelos de mulher, e os dentes como os de leão. Possuíam couraças como a armadura de ferro, e o som das suas asas semelhava-se ao barulho de muitos cavalos e carruagens correndo em direção à batalha. Tinham também caudas e ferrões como de escorpiões, e em suas caudas carregavam a capacidade de provocar tormentos e à humanidade por 5 meses. E havia um rei sobre eles, o anjo do abismo, cujo nome em hebraico é Abaddon e em grego Apolion. Portanto, o primeiro dos ais já passou, contudo outros 2 ainda estão por vir, a 6ª trombeta. Então o 6º anjo fez soar a sua trombeta, e ouvi uma voz que se projetava dos 4 ângulos do altar de ouro que se encontra na presença de Deus, dizendo ao 6º anjo que empunhava a trombeta: solta os 4 anjos que se encontram atados junto ao grande rio Eufrates. Foram então soltos os 4 anjos que se achavam preparados para aquele exato momento, dia, mês e ano, a fim de que matassem 1/3 de toda a humanidade. O número dos cavalos que formavam os exércitos era de 20.000 vezes 10 milhares. Era de 20.000 vezes 10 milhares. De acordo com o número que ouvi. Os cavaleiros e as montarias que vi em minha visão tinham esta aparência. As suas armaduras eram vermelhas como fogo, azuis como o jacinto e amarelas como o enxofre. A cabeça das montarias parecia a cabeça de um leão, e de suas bocas lançavam fogo, fumaça e enxofre. E por intermédio desses 3 elementos de destruição, fogo, fumaça e enxofre, que eram cuspidos de suas bocas, foi morta 1/3 parte de toda a humanidade. O poder desses cavalos estava na sua boca e na sua cauda, porquanto as suas caudas eram como cobras, possuíam cabeças com as quais feriam as pessoas. O restante da humanidade que não morreu por causa desses flagelos, nem mesmo diante disso se arrependeu das más obras de suas mãos, deixando de adorar os demônios e os ídolos de ouro, prata, bronze, pedra e madeira, ídolos que não conseguem ver, nem ouvir, nem andar. Da mesma forma, não se arrependeram dos assassinatos cometidos, das suas feitiçarias, da sua perversão sexual e de todas as formas de apropriação indébita. Depois avistei outro anjo poderoso que descia dos céus. Estava ele envolto numa nuvem, e havia um arco-íris sobre a sua cabeça. Sua face era como a luz do sol e suas pernas como colunas de fogo. Ele segurava um livrinho que estava desenrolado em sua mão,
Então colocou o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E bradou com grande voz, como um forte rugido de leão. Assim que ele ergueu seu clamor, os 7 trovões soaram suas poderosas vozes. E quando os trovões terminaram de fazer ecoar suas palavras, eu já ia escrever, quando ouvi uma voz do céu que ordenava: guarda o que os 7 trovões disseram e não escrevas. O anjo que vi em pé sobre o mar e a terra levantou a mão direita em direção ao céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos e que criou o céu, a terra e tudo o que neles existe, exclamando: eis que não haverá mais demora, e que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para soar a sua trombeta, o mistério de Deus se completará exatamente da maneira como ele anunciou a seus servos, os profetas. Então a voz que eu havia ouvido do céu falou comigo uma vez mais, ordenando: vai e recebe o rolo aberto que está na mão do anjo que se encontra em pé sobre o mar e sobre a terra. Em seguida, me aproximei do anjo e lhe roguei que me desse o livrinho, ao que ele me declarou: pega-o e come-o, ele lhe será amargo no estômago, todavia doce como mel na boca. Peguei o livrinho da mão do anjo e o comi depressa, e de fato ele era doce como mel ao paladar. Contudo, assim como o engoli, meu estômago ficou muito amargo. Então recebi a seguinte orientação: é necessário que profetizes novamente a respeito de muitos outros povos, nações, línguas e reis. Então foi-me entregue um caniço semelhante a uma vara de medir. Recebi a seguinte orientação: prepara-te e mede o templo de Deus, o seu altar, e conta os adoradores que lá estão reunidos. Contudo, não consideres o pátio exterior, não tomes suas medidas, pois ele foi entregue aos que não são judeus. Eles pisarão a cidade santa durante 42 meses. Concederei poder às minhas 2 testemunhas, a fim de que profetizem durante 1260 dias em trajes escuros de pano de saco. Essas testemunhas simbolizam as oliveiras e os 2 candelabros que permanecem firmes na presença do Senhor na terra. Se alguém tentar causar-lhes algum dano, da boca deles sairá fogo que devorará os seus inimigos. Portanto, é assim que deve ser destruída qualquer pessoa que tentar contra as suas vidas. Esses homens têm a capacidade de trancar o céu, de maneira que não chova durante o tempo em que estiverem profetizando, e têm o poder de transformar a água em sangue e ferir a terra com toda espécie de flagelos, tantas vezes quantas ordenarem. Quando eles tiverem então concluído o testemunho que devem pregar, a besta que surge do abismo os atacará e, prevalecendo contra eles, os ferirá de morte. Os seus cadáveres ficarão expostos na rua principal da grande cidade, que simbolicamente é denominada Sodoma e Egito, onde da mesma forma foi crucificado o seu Senhor. Durante 3 dias e meio, gente de todos os povos, tribos, línguas e nações contemplarão seus corpos mortos e não permitirão que sejam sepultados. Os habitantes da terra muito se alegrarão pelo que aconteceu com as testemunhas e festejarão mandando presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas tinham afligido os que vivem na terra. Entretanto, depois de 3 dias e meio, Deus soprou em seus corpos o espírito da vida e eles tornaram a ficar em pé. E um enorme pavor tomou conta de todos quantos os viram. Então, eles ouviram uma grande voz que se projetava dos céus e lhes ordenou: subi vós para cá. E elevaram-se ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as observavam atônitos. Naquele momento houve um grande terremoto e desabou a 10ª parte da cidade. 7.000 pessoas morreram nesse terremoto, e os sobreviventes ficaram aterrorizados e expressaram glória ao Deus dos céus.
Assim, transcorreu o segundo dos ais, e o terceiro virá sem demora, a sétima trombeta. Então o sétimo anjo fez soar sua trombeta, e aconteceram no céu fortes vozes que proclamavam: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Os 24 anciões que estavam assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre seus rostos e adoraram a Deus. E declaravam: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porquanto assumiste o teu grande poder e começaste a reinar. De fato, as nações se enfureceram, chegou todavia a tua ira. Eis que é chegado o tempo de julgares os mortos e de recompensares os teus servos, os profetas, os teus santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, a hora de destruíres os que assolam a terra. Nesse momento se abriu o santuário de Deus nos céus, e ali foi observada a arca da aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões, um grande terremoto e um forte temporal de granizo. Eis então que surge nos céus um portentoso sinal: uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Ela estava grávida e gritava de aflição, pois estava para dar à luz. De repente, apareceu um outro sinal no céu: um poderoso dragão vermelho com 7 cabeças e 10 chifres, possuindo sobre as cabeças 7 coroas. Sua cauda arrastou consigo uma terça parte das estrelas do céu, as quais arremessou sobre a terra. O dragão posicionou-se diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o seu filho assim que nascesse. Todavia nasceu-lhe um filho, um homem, que reinará sobre todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para junto de Deus e de seu trono. A mulher fugiu para o deserto, para um lugar que lhe havia sido preparado por Deus, para que ali a sustentassem pelo período de 1260 dias, a vitória de Cristo e do seu povo. Houve então uma guerra nos céus. Miguel e seu exército de anjos lutaram contra o dragão, ao que o dragão com seus anjos revidaram. Contudo, estes não foram suficientemente poderosos e dessa maneira perderam seu lugar nos céus. Assim, o grande dragão foi excluído para sempre. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que tem a capacidade de enganar o mundo inteiro. Ele e seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma voz grave que vinha dos céus proclamando: eis que agora chegou a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os denuncia de dia e de noite perante o nosso Deus. Eles, portanto, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por intermédio da palavra do testemunho que anunciaram, posto que face a face com a morte, não amaram mais a própria vida. Sendo assim, celebrai, ó céus, e vós os que neles habitais. Entretanto, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós, e ele está totalmente encolerizado, porquanto sabe que pouco tempo lhe resta para seu fim. O dragão persegue a mulher. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, empreendeu forte perseguição à mulher que dera à luz o menino. Então foram entregues à mulher as 2 asas da grande águia, a fim de que pudesse voar até o local que lhe havia sido planejado no deserto, onde seria sustentada pelo período de tempos e meio tempo, absolutamente fora do alcance da serpente. E foi por essa razão que a serpente fez jorrar a água da sua boca como se fosse um forte rio, com o objetivo de alcançar a mulher e arrastá-la com a correnteza. Contudo,
A terra cooperou com a mulher, abrindo a boca e devorando o rio que o dragão fizera jorrar da sua boca. Então irou-se tremendamente o dragão contra a mulher e partiu para atacar o restante da sua descendência, os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Assim, o dragão se colocou em pé sobre a areia do mar. Então observei que emergiu do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 coroas, e em cada cabeça um número de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante a um leopardo, porém tinha pés como os de urso e boca como a de leão. O dragão passou à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Notei que uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um golpe mortal. Contudo, tal ferimento de morte foi curado, e toda a humanidade ficou maravilhada e seguiu a besta. Passaram a adorar o dragão, o qual tinha transferido a autoridade à besta. Então todos também começaram a adorar a besta, exclamando: quem é semelhante à besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi concedida uma boca para pronunciar palavras arrogantes e blasfemas. E lhe foi transmitida a autoridade para realizar suas obras por 42 meses. Então abriu a boca em blasfêmias contra Deus e para amaldiçoar o seu nome, seu tabernáculo e os que habitam nos céus. Foi-lhe concedido também poder para guerrear contra os santos e vencê-los, e recebeu autoridade sobre toda tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, ou seja, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi imolado desde a criação do universo. Aquele que tem ouvidos, compreenda esta palavra. Se alguém tem de ir para o cativeiro, certamente para o cativeiro irá. E se alguém matar a espada, é necessário que pela espada seja morto. A besta que se levantou da terra. Vi ainda emergir da terra outra besta com 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, e ela se expressava como um dragão. Também exercia a mesma autoridade da primeira besta, em nome dela, e obrigava a terra e seus habitantes a adorarem a primeira besta, cujo ferimento mortal tinha sido curado. Ela realizava grandes sinais à vista da humanidade, de maneira que fazia até descer fogo do céu para a terra. E por intermédio dos sinais que lhe fora permitido realizar em nome da primeira besta, enganou os habitantes da terra e ordenou-lhes que edificassem uma imagem em honra à besta que fora ferida de morte pela espada, contudo sobrevivera. Além disso, foi-lhe dado poder para dar fôlego à imagem da primeira besta, de maneira que ela tivesse a capacidade de falar e fizesse com que todos os que não lhe prestassem adoração fossem mortos. Ela obrigou a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a aceitarem certa estampa de marca na mão direita ou na testa, a fim de que ninguém pudesse comprar, nem vender, a não ser que apresentasse a tal marca, que é o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui é preciso decifrar. Aquele que tem sabedoria calcule o número da besta, pois o número representa o nome de um ser humano. Seu número é 666. Então olhei e vi diante de mim o cordeiro em pé sobre o monte Sião, e junto a ele 144.000, que ostentavam, escritos em suas frontes, o nome dele e de seu pai. Ouvi um som do céu, como o barulho de um temporal e o estrondo de um grande trovão. O som que ouvi era como de arpistas que tocavam suas harpas. Entoavam um cântico novo, diante do trono e perante os 4 seres viventes e dos anciões, e ninguém podia aprender o cântico, a não ser os 144.000 que haviam sido comprados da terra.
Esses são os que não se macularam com mulheres, porque são virgens. São os que seguem ao Cordeiro aonde quer que vá. Foram comprados dentre todos os seres humanos e foram os primeiros a ser oferecidos a Deus e ao Cordeiro. Mentira alguma foi encontrada em seus lábios e, portanto, são irrepreensíveis. As 3 proclamações dos anjos. Observei outro anjo, que voava pelo meio do céu e portava nas mãos o Evangelho eterno para anunciar aos que habitam na terra, a toda nação, tribo, língua e povo. Então proclamou com voz grave: temei a Deus e rendei-lhe glória, porquanto a honra do seu juízo chegou. Adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. O segundo anjo o seguiu, exclamando: caiu a grande Babilônia, que deu de beber a todas as nações do vinho da ira da sua prostituição. Seguiu-os ainda um terceiro anjo, alertando a todos em alta voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, receber sua marca na testa ou na mão, da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem mistura atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. E a fumaça da sua aflição será exalada para todo sempre, para todos aqueles que adoram a besta e a sua imagem, e para quem recebe a marca do seu nome. Não haverá repouso algum, dia e noite sem cessar. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Deus e permanecem fiéis a Jesus. Então ouvi uma voz grave do céu que ordenava: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem de suas lutas e trabalhos, porquanto as suas obras os acompanham. Chegou a hora de ceifar a terra. Olhei, e eis que diante de mim estava uma nuvem branca, e assentada sobre a nuvem, alguém semelhante ao Filho do Homem. Ele estava com uma coroa de ouro na cabeça e uma foice afiada na mão. Então outro anjo saiu do santuário e clamava em alta voz ao que estava sentado sobre a nuvem: agora, pois, toma a tua grande foice e faz a tua colheita, pois a safra da terra está madura e chegou a hora de ceifá-la. Em seguida, aquele que estava sentado sobre a nuvem passou a sua lâmina de colheita por toda a humanidade, e a terra foi ceifada, ceifando as uvas da ira de Deus. Então outro anjo partiu do santuário celeste empunhando uma foice menor e afiada, e do altar saiu ainda mais um anjo com poder sobre o fogo, e clamou com forte voz ao que trazia a foice menor: passa a tua faca afiada e colhe todos os cachos da extensa vinha da terra, porque as suas uvas já chegaram ao ponto de serem ceifadas. Sem demora, o anjo passou aquela lâmina afiada por toda a terra, ajuntou as uvas maduras e as lançou no imenso lagar da ira de Deus. E todas elas foram pisadas no lagar que fica fora da cidade. E o sangue que correu do lagar chegou ao nível do freio dos cavalos, cobrindo uma distância de cerca de 300 quilômetros.